tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, hoje apresentando um tema maravilhoso para você. Prepare o seu coração e muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa, na sua família, para juntos termos um tempo agradável de estudo da Palavra de Deus. Não somente na sua casa, mas pode ser que alguém esteja assistindo no escritório ou até mesmo no hotel ou em outro ambiente. Muito obrigado por estar conosco. Vamos estar juntos durante todo esse período e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Agora sim, nós queremos lembrá-lo de que temos participação, temos redes sociais disponíveis com mensagens de Deus para você. No Twitter é @Arena do Futuro, você recebe mensagens diárias. Hoje mesmo eu já olhei o nosso Twitter, já tweetamos e mensagens diárias para você meditar. Nós temos também o Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, é onde nós colocamos vídeos, textos, mensagens. Nós temos uma pessoa que é exclusiva para cuidar do Facebook do Arena, que é o Roberto Roberti. Tem feito um excelente trabalho, a minha esposa também, Euquiane, tem feito um trabalho muito especial com as redes sociais. Além da nossa equipe da Novo Tempo, com o Juninho e todo o nosso grupo que trabalha dando suporte para as redes sociais. Além do Twitter e do Facebook, nós temos também o blog do Arena, onde a nossa equipe da Novo Tempo, Juninho e sua equipe, alimentam esse blog, colocam os vídeos ali para você ter a mensagem diária, semanal, mensal, todo o tempo. O blog do Arena, você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Aí você vai ter esses vídeos dos programas. Isso é bom porque você pode compartilhar, você pode baixar inclusive e pode levar a palavra de Deus a outras pessoas. Além disso, eu quero te oferecer um curso bíblico totalmente grátis. Esse é o nosso curso bíblico chamado A Última Esperança, foi gravado em português e espanhol em 5 países. Gravamos em Israel, gravamos na Turquia, na Grécia, na Itália e também nos Estados Unidos. Nós falamos aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Quanta coisa boa, né? Pois é, tudo isso é para você estar alimentado espiritualmente diariamente, ok? Agora eu vou guardar aqui o meu DVD e nós vamos então entrar agora diretamente no tema de hoje. O tema de hoje é impressionante. Eu vou falar sobre Mateus capítulo 17, ou seja, vamos falar sobre a transfiguração. É um assunto que normalmente não se fala num programa de televisão, especialmente no nosso, que é um programa voltado para profecias e para o futuro. Mas hoje você vai analisar esse tema, que fala de profecias, que fala do futuro e que fala também alguma coisa para você viver uma vida atual, ou seja, o presente, mas na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 17 e vamos ler 8 versículos, tá? 8 versículos. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que se lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que leitura linda, né? Que experiência maravilhosa, espiritualmente maravilhosa. Aqui a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus então chama 3 dos seus discípulos e vai a uma montanha, o que é conhecido hoje como o Monte da Transfiguração. E lá naquele monte, Jesus se transfigurou na presença deles. Essa expressão transfigurou, essa história, esse fato ocorrido,
era na verdade uma miniatura, era na verdade uma pequena amostra de como será a volta de Jesus e como será a vida eterna. Você vai perceber que essa história passa para nós várias lições e abre nossos olhos para vários aspectos doutrinários, inclusive, vários aspectos da salvação que Deus quer que nós saibamos. É curioso que Jesus vai ao Monte da Transfiguração, leva Pedro, leva Tiago, leva João nessa montanha. E a Bíblia diz então que Jesus sobe lá na montanha, os três ficam ali e Jesus se transfigura. A expressão bíblica usada aqui é o seguinte, verso 2, Mateus 17, 2. E foi transfigurado diante deles, e olha a frase bíblica, o seu rosto resplandecia como o sol. Veja a expressão, diz que Jesus subiu na montanha, se transfigurou, e o rosto resplandecia como o sol. Você quer ver onde é que está essa expressão na Bíblia? Vamos para Apocalipse, para você ver que está tudo ligado à profecia, tudo ligado ao futuro. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, e eu vou te mostrar o que Apocalipse fala sobre esse detalhe do rosto de Jesus ter sido transfigurado e ter brilhado como o sol. Então, vamos para Apocalipse, capítulo 1 agora, e nós vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Olha agora o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Uau, que interessante isso. Eu fiz uma leitura grande de Apocalipse capítulo 1, para você entender a história. João estava na ilha de Patmos, na Grécia, e João teve uma visão. E nessa visão, João ouviu uma voz por trás dele. Ele olhou para trás para ver quem falava com ele. Quando ele olha para trás, ele vê 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, ele vê uma pessoa, um homem, um ser diferente. E João descreve esse ser. Ele fala claramente, a sua cabeça e cabelos eram brancos. Diz aqui, ele usava vestes talares, cingido à altura do peito, os pés eram semelhantes ao bronze, e diz a voz como de muitas águas. Ele vai descrevendo. Mas no verso 16, no finalzinho, ele diz assim, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E a visão de Apocalipse capítulo 1 é a visão de Jesus glorificado. Entende? E essa expressão do rosto brilhar como o sol, aparece a mesma expressão em Mateus 17, no verso 2. Exatamente quando Jesus se transfigurou. Entende? O verso 2 de Mateus 17, verso 2, fala que então Jesus se transfigurou e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, exatamente como aparece em Apocalipse capítulo 1. Não é impressionante isso? Claro que é impressionante, porque Jesus se transfigura e a sua aparência é semelhante à aparência que aparece lá no Apocalipse de um Jesus já glorificado. Todavia, Jesus estava na terra e passou por essa transfiguração para mostrar aos seus discípulos e a todos como será na sua volta e como será na glória. O texto de Mateus 17 continua. Mateus 17, verso 3, fala que no momento em que Jesus se transfigurou, que o seu rosto brilhou como o sol, apareceram 2 pessoas ao lado dele. Apareceram Moisés e Elias. Aí eu fiquei pensando, né? Estudando o assunto, fiquei pensando, por que Moisés e por que Elias? Por que não apareceram outros personagens? Apareceram Moisés e Elias. Isso tem um significado. No segundo bloco, eu vou falar sobre Moisés e no terceiro eu vou falar sobre Elias, para você entender por que Moisés e Elias apareceram ali no Monte da Transfiguração. Mas logo de início, eu já quero dizer para você que a presença de Jesus ali, a presença de Moisés ao lado, a presença de Elias do outro lado, significava, de maneira clara,
como será na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar aqui na terra pessoas em dois estados, em duas situações, duas condições. Quando eu falo pessoas, eu vou explicar. São as pessoas fiéis, os cristãos, os fiéis, os salvos. Eles vão estar aqui na terra em dois grupos. Ou seja, o grupo que vai estar morto e o grupo que vai estar vivo. Tudo bem? Está claro para você? Vou repetir, tá? Quando Jesus voltar, aqui na terra vai ter um grupo de cristãos fiéis vivos. Estarão vivos. E haverá um grupo de cristãos que também foram fiéis, só que já estarão mortos. E a presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração era uma representação desses dois grupos, porque Moisés morreu e ressuscitou, e Elias foi arrebatado, levado para o céu vivo. Então, esses dois homens ali ao lado de Jesus representam ou representavam esses dois grupos de pessoas, ou seja, os cristãos, um grupo vivo e um grupo morto quando Jesus voltar. Agora, tanto o que estiver morto quanto o que estiver vivo, ambos serão levados para o céu. O morto vai ressuscitar, como Moisés, e o vivo vai ser transformado e levado para o céu, como Elias. Então já deu para você ter uma ideia da mensagem que Jesus estava passando no Monte da Transfiguração, certo? Quando aparece ali Moisés e Elias. Agora, na sequência, vem o verso 4, e esse verso 4 revela para a gente já um outro aspecto de todo esse contexto. Veja o verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Essa expressão, é bom estarmos aqui, na língua portuguesa não é tão impactante quando você diz assim, é bom, foi bom estar aqui, foi legal, foi interessante. Quer dizer, parece não dar tanto impacto, mas quando você vai analisando o contexto, o original e tudo, você descobre que esse é bom estarmos aqui é muito mais significativo. Ou seja, esse é bom estarmos aqui significa, Senhor, estar aqui é para nós um gozo, uma alegria, uma felicidade. Nós estamos plenamente realizados, estamos agora plenamente felizes. O que estamos sentindo agora não dá para descrever, é algo indescritível. Porque naquele momento Pedro, João e Tiago sentiram tanto a presença de Deus e sentiram tanto o poder de Deus ali com eles, que eles sentiram então aquele gozo que nós vamos sentir na eternidade. E por isso Pedro diz, Senhor, é muito bom estarmos aqui, é maravilhoso estarmos aqui, ver o que estamos vendo e sentir o que estamos sentindo. Então eu posso pegar as palavras de Pedro e fazer uma aplicação para a eternidade. Imagina quando você e eu chegarmos no céu, imagina quando nós chegarmos no reino da glória e vermos a Jesus face a face, e vermos o nosso Deus face a face, e andarmos ali vendo os anjos e os salvos, ver Abraão, Isaque, imagina isso, ver Adão, Eva, ver Davi, ver João Batista, Elias, Moisés, Paulo, não é verdade? Você imagina o que é que nós vamos sentir ao estarmos lá? Vamos sentir o que Pedro tentou explicar aqui. É maravilhoso estar aqui. E será maravilhoso estarmos no céu para sempre, com Jesus, com os salvos, com o nosso Pai Celestial. Então Pedro revela essa paz que ele sentiu naquele momento. Quando você vai para o verso 5, Mateus 17, verso 5, diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Outra coisa muito curiosa é essa expressão, essa frase, porque naquele momento da transfiguração, uma nuvem luminosa cobre todos eles e a voz, eles escutam a voz. Você lembra dessa voz em outro momento da história? Que diz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi? Eu vou lembrar você. Vamos para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Essa mesma frase aparece. Mateus capítulo 3, quando você lê do verso 13 até o 17, a gente não vai ler todo o texto, mas aqui fala do batismo de Jesus. Você lembra? Jesus foi batizado e ao ser batizado, então o Espírito Santo desceu sobre ele e naquele momento os céus se abriram
e ouviu-se uma voz no céu que dizia, veja só, Mateus 3,17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa mesma expressão que foi dita por Deus no batismo de Jesus, ela é repetida agora em Mateus 17, na transfiguração. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, confirmando exatamente que aquele que estava ali era o Salvador, era o Filho de Deus. Aquele que estava ali é aquele que nasceu de Maria, é aquele que morreria na cruz, é aquele que ressuscitaria, é aquele que em breve voltará para nos buscar. Então, Deus, no Monte da Transfiguração, já dá um recado completo de como será a volta de Jesus e como será a eternidade para aqueles que foram fiéis. Tanto para os que morrerem antes da volta de Jesus, quanto para aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus. Esse assunto realmente é empolgante. Você vê, por exemplo, o verso 6, Mateus 17, verso 6. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. E quando os discípulos abriram os olhos, já não havia mais Moisés nem Elias, já tinham voltado para o céu. Impressionante. Eles tiveram ali, assim como que no momento de uma visão, não é verdade? Só que uma visão, uma coisa bem real ali diante deles. E logo depois eles se despertam, Jesus toca neles, eles abrem os olhos e de repente não veem mais ninguém. Que experiência, que momento de transfiguração incrível eles presenciaram, eles passaram. Pois é, meu amigo, Deus deseja também que você tenha experiência com Jesus aqui na terra. Deus deseja que nós tenhamos experiências com Jesus todos os dias. Experiência de oração, experiência de comunhão, experiência de arrependimento, experiência de perdão, experiência de reconciliação, experiência com Jesus nessa caminhada cristã. Durante a caminhada, nós devemos caminhar com Jesus, estar com Ele o tempo todo. Se cair, levanta em nome de Jesus. Se pecar, ajoelha, confessa o seu pecado, peça perdão, mas não desista da caminhada, não retroceda, não desanime, não abandone a caminhada cristã, porque Jesus, na caminhada cristã com os seus discípulos, Jesus mostrou como será a sua volta, como será na eternidade. Vale a pena a gente ler isso e alimentar-nos espiritualmente. Ler essa história, refletir sobre ela, é como comer um banquete, é como se alimentar do melhor alimento que existe, que é o alimento espiritual, que é o pão da vida. Entendeu? Então, eu quero chamar a sua atenção para você não desistir jamais dessa caminhada cristã. Estou falando para alguém que já pensou em desistir. Estou falando para alguém que já sentiu desânimo, ou que nesse momento está desanimado. Mas não desista e não desanime. Deus está com você. Agora vamos fazer o seguinte. Você teve uma visão geral do capítulo 17, versos de 1 a 8. Agora eu vou fazer um intervalo e logo depois nós vamos voltar para falar de Moisés. Nós vamos falar de Moisés e de Elias, para você entender por que eles apareceram no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus. Então aproveita, pega o telefone, liga para um amigo, chama mais pessoas, manda uma mensagem pela internet e convida mais gente para vir assistir o Arena. Já já a gente volta. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco de hoje. O tema de hoje é a transfiguração. Nós já falamos um pouco no primeiro bloco, uma visão geral da transfiguração, e agora vamos falar de Moisés. Prepare-se porque é algo maravilhoso. Moisés apareceu ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Quem é Moisés? Quem foi Moisés? Por que apareceu lá? Qual a importância desse personagem na história do cristianismo
e na história do povo de Deus em todos os tempos. Você sabe que Moisés nasceu num contexto de maldição. É exatamente isso. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de Faraó para matar todas as crianças do sexo masculino. E foi justamente nesse período do decreto que Moisés então nasceu. A sua mãe chamava Joquebede. E Joquebede, grávida, não sabia se era menino ou menina. Ela teve lutas, porque ela sabia o seguinte: se fosse um menino, ele seria morto. Se fosse uma menina, não. Então, imagina esse processo todo de gestação, sem saber se era homem ou mulher. Finalmente nasceu, era um menino, e Joquebede realmente tinha que tomar uma decisão. Mas Joquebede, como era uma serva de Deus, o que ela fez? Ela entregou o seu filho nas mãos de Deus e o escondeu por 3 meses. Durante 3 meses, ela o escondeu dos egípcios. Finalmente, depois de 3 meses, já não dava mais para escondê-lo. E ela fez o seguinte: preparou um cesto, ela calafetou, betumou, preparou, bem preparado, colocou o seu filhinho dentro daquele cestinho e o colocou no rio Nilo. Chamou a irmãzinha de Moisés, chamada Miriam, e disse: Miriam, acompanha o seu irmão para ver o que acontece. E ela colocou o seu filhinho naquele cesto e as águas levaram o Moisés, o menino. E ela permaneceu confiando em Deus. Entregou seu filho nas mãos de Deus e confiou em Deus e esperou para ver o que ia acontecer. Ocorre que naquele dia e naquela hora, Deus estava para transformar a maldição numa bênção. Deus enviou, permitiu que fosse ao rio Nilo a filha de Faraó, a princesa. E ela foi lá se banhar com as suas empregadas, com as pessoas, as mulheres que trabalhavam com ela. Quando essa mulher chegou lá, estava ali se banhando, se alegrando ali no rio. De repente elas olham assim para o meio das taboas, aquele mato que fica ali nas águas, e elas veem um cestinho que se aproxima. Então elas correm para lá para ver o que era aquilo, e quando abre a tampa do cesto, vê um lindo bebê dentro daquele cesto. Então, quando a princesa olha para o bebê, ela imediatamente se apaixona por essa criança, ela imediatamente decidiu que aquela criança seria dela. E ela adotou aquele menino e colocou o nome nele de Moisés. Moisés significa salvo das águas, retirado das águas, como aconteceu com Moisés. Ele foi salvo, retirado das águas. Assim, Moisés foi levado pela princesa para o Egito. E a partir daí, Deus estava mudando a história de Moisés. Perceba que ele nasceu num contexto em que ele poderia morrer. Ou seja, nasceu numa época em que havia um decreto de morte, uma maldição. Existem muitas pessoas hoje em dia que têm um histórico complicado de nascimento. Tem pessoas que, quando a mamãe estava grávida, muitas complicações aconteceram. E talvez você que está me assistindo não era nem para estar aqui, porque no período em que você foi gerado, muitas coisas aconteceram. Problemas que às vezes as pessoas não sabem, mas você sabe que muita coisa aconteceu na sua vida e você está aqui hoje. Por quê? Deus tem algum plano para você ou não? É claro que Deus tem um plano para você, porque se Ele não tivesse um plano para você, você não estaria aqui, não é verdade? E Moisés foi a mesma coisa, Deus tinha um plano para ele. Moisés foi para o Egito, ficou lá um bom tempo, estudou no Egito, se preparou. Moisés foi preparado por Faraó para ser o sucessor de Faraó. Moisés, na verdade, ele tinha uma carreira brilhante, ele tinha um futuro brilhante e garantido. Ele, continuando ali no Egito, ele seria o sucessor natural de Faraó. Ele sentaria na cadeira de Faraó. Ele seria o rei do Egito, ele seria o faraó do Egito. Ele seria o cabeça do Egito. Acontece que o plano de Deus era maior e melhor para Moisés. Deus não queria apenas que Moisés fosse salvo das águas. Deus queria que Moisés fosse o salvador, e eu vou colocar salvador entre aspas, seria o instrumento de Deus para salvar Israel da escravidão egípcia. E Deus tinha mais planos para Moisés. Deus queria que Moisés fosse morar com ele no reino dos céus. Deus tinha planos lindos para Moisés, assim como Deus tem planos lindos para você também. Os planos de Deus para mim e para você são tão grandes, são tão profundos quanto os que Deus tinha para Moisés. E assim, lá no Egito, Moisés permaneceu um tempo, até que Deus
novamente o tira do Egito e agora Deus o leva para o deserto. E Moisés descobre sua identidade e volta para o deserto. E lá no deserto, Moisés tem um encontro com Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3. Êxodo 3 começa assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo, no meio de uma sarça, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que será que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E o verso 5 diz, continuou Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, aqui nessa sarça que estava em chamas, mas não se consumia, era a presença de Deus. E Deus agora conversa com Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos pés, essa é uma terra santa. E Deus ali faz um chamado para Moisés e diz: Moisés, você vai ter que voltar ao Egito, porque eu preciso tirar o meu povo, salvar o meu povo da escravidão, e você será o meu instrumento de salvação, o instrumento para salvar as pessoas da escravidão egípcia, o meu povo. Ok? Então Deus chama Moisés e o envia para lá. Moisés então volta ao Egito, depois de relutar, porque Moisés não queria ir ao Egito. E por algumas vezes Moisés tentou fugir desse compromisso, dessa missão, dessa responsabilidade. Na verdade, por 5 vezes Moisés tentou se esquivar, não. Finalmente Moisés falou assim: eu não vou, mas Deus falou: você vai. E Moisés finalmente foi acompanhado de Arão, seu irmão, para cumprir a obra de Deus lá no Egito. E chegando no Egito, Moisés deveria ser então aquele instrumento de salvação que Deus teria para tirar o seu povo da escravidão. Assim foi, Deus tirou o seu povo da escravidão, Moisés liderou esse povo e o conduziu pelo deserto. Pelo deserto. O plano era sair do Egito, caminhar pelo deserto e chegar à terra de Canaã, a terra prometida. Então, Moisés era o pastor desse povo, era o líder desse povo pelo deserto. Até que, durante o deserto, Moisés teve outras experiências incríveis com Deus. Você lembra das experiências de Moisés? Uma delas foi quando acabou a água. Acabou a água no deserto. Aquela multidão, uma multidão de pessoas, uma multidão. Então agora acabou a água. Havia crianças, mulheres, homens, idosos, animais, não havia água. Moisés ora a Deus e fala: Senhor, acabou a água. E Deus diz assim: Moisés, está vendo aquela rocha? Sim, Senhor, estou vendo. Você vá até lá e peça água à rocha. E Moisés deveria pedir água à rocha. Só que Moisés estava tão indignado, tão chateado com a murmuração do povo de Israel, que ele usou o seu cajado para ferir a rocha. E ele não só falou, mas ele feriu a rocha. E mesmo assim saiu água da rocha. Um milagre. E essa água alimentou todas aquelas pessoas. Esse ato de Moisés ferir a rocha foi um ato pecaminoso, porque aquela rocha era um símbolo de Jesus Cristo, representava Jesus Cristo. E assim que Moisés deveria falar e não ferir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, forneceu água para eles. Depois, no outro episódio, acabou a comida, não havia mais comida. E o povo murmurava, queriam voltar para o Egito para comer a comida do Egito. E Moisés orou a Deus e falou: Senhor, e agora, o que eu faço? E Deus falou assim: Moisés, fique tranquilo, eu mandarei o alimento. E Deus mandou maná. Você vai para Êxodo 16, você encontra a história do maná. Deus envia o maná como alimento para aquele povo. E o maná caía todos os dias, do primeiro dia até o 6º dia. No 7º dia Deus não mandava o maná. No 7º dia, o sábado, Deus não mandava o maná. Aí Deus também estava dando um recado, né? Que o sábado não é dia de sair para procurar, para ganhar o pão de cada dia. O pão de cada dia deve ser adquirido em 6 dias. No 7º dia, não.
mas Deus mandou o alimento para o povo. Na sexta-feira, Deus mandava o maná em dobro, para eles colherem na sexta e usar também no sábado. Assim que Deus cuidou daquele povo. À noite, Deus colocava como um facho de luz, um farol de luz, um canhão de luz para iluminar o caminho para aquele povo. E durante o dia, Deus colocava uma nuvem fazendo sombra em relação ao sol para que o povo pudesse caminhar no deserto. Deus cuidou daquele povo como uma mãe cuida do seu filho, como um pai cuida do seu filho. Depois chegou um momento crucial, o Mar Vermelho. O inimigo, o exército de Faraó estava atrás. À direita e à esquerda, montanhas. E na frente, o Mar Vermelho. Moisés ora a Deus e Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que marchem, que entre no mar. E Moisés, como líder, foi o primeiro a botar o pé dentro da água, a entrar no mar. Tem que ser muito firme na fé, não é? Tem que crer na palavra de Deus para fazer isso. E Moisés botou o pé na água e entrou. E o povo viu que o líder entrou e o povo foi atrás. E Deus abriu o Mar Vermelho, fazendo uma avenida no meio. Isso é alguma coisa que as pessoas lá fora nem sequer acreditam, porque na verdade é algo que, humanamente falando, inimaginável. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E aquele povo caminhou pelo Mar Vermelho e depois Deus fechou o mar. A outra experiência de Moisés foi lá na montanha, no Monte Horebe, no Monte Sinai, quando Deus escreve os 10 mandamentos com seu próprio dedo e entrega a Moisés. É quando Moisés conversa com Deus. Aí Moisés está mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus do que nunca. Você percebe que foi um crescimento, uma vida de crescimento espiritual. Até que Moisés chega a um ponto em que ele ousa fazer um pedido para Deus. E esse pedido está em Êxodo 33. Eu vou ler para você o verso 18. Êxodo 33, 18. Veja o pedido ousado de Moisés a Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aí vem o verso 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Uau, que coisa impressionante. Eu fico apaixonado por isso aqui. A intimidade de Moisés com Deus. Eu quero ter essa intimidade com Deus também. E você não quer? Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu poderia ver o teu rosto, a tua face? Ora, para alguém pedir isso para Deus, é porque é íntimo de Deus. E Deus diz assim: Moisés, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. E nenhuma pessoa pode ver minha face depois do pecado. Então é o seguinte, tem ali um espaço na rocha, uma fenda na rocha, você vai lá e fique de cócoras ali no cantinho, eu vou passar na sua frente assim, e você vai me ver pelas costas. Eu vou botar a minha mão para você não ver a minha face, e eu passo e você vai me ver pelas costas. Olha o detalhe, rosto, costas, mão, isso é intimidade, é alguém que anda com Deus, é alguém que tem relacionamento com Deus, e foi isso que Moisés experimentou. Deus passou assim na frente dele, aquela chama de fogo, aquela coisa indescritível, espetacular. Moisés olhou assim, impressionado, e quando passou Deus, o rosto de Moisés estava resplandecendo. Que impressionante experiência. Logo depois, Moisés continuou sua caminhada conduzindo o povo, e chegou uma hora que Deus falou assim: Moisés, olha a terra prometida. Moisés olhou, que lindo lugar, e Deus falou assim: mas você não vai entrar, você vai morrer agora. E Moisés deitou ali e morreu. Parecia uma derrota, parece uma história com um final triste, uma história tão linda como essa. Agora Moisés morre e não entra na terra prometida. Mas momentos depois, Deus ressuscita Moisés. Depois de uma luta terrível, depois de uma batalha terrível, como a Bíblia registra em Judas,
O diabo reclamou o corpo de Moisés. O diabo diz, Moisés é meu, porque Moisés pecou. E Deus diz assim, não, sai daqui, arreda-te, Satanás, o Senhor te repreende. E Deus diz, Moisés me pertence. Ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Que maravilha! É muito melhor ir para o céu do que para a terra de Canaã. Aqui na terra, você não acha? Claro que sim, Moisés foi para o céu. E agora, em Mateus 17, Moisés aparece no Monte da Transfiguração, porque Moisés está vivo e está no céu. E então, Moisés aparece representando aqueles que também forem fiéis a Deus e que morrerem antes da volta de Jesus, ressuscitarão quando Jesus voltar, como Moisés foi ressuscitado, e serão levados para o céu, como Moisés também foi levado para o céu. Aleluia! Deus seja louvado. Essa é a história de Moisés de maneira resumida. Agora você entende porque que Moisés apareceu lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, né? Porque ele representa as pessoas fiéis que vão morrer antes da volta de Jesus. Que Deus abençoe você e a mim. Se eu e você morrermos antes da volta de Jesus, que a gente morra em Cristo, morra salvo, para ressuscitar naquele dia. É o nosso desejo para você. Depois do intervalo eu vou falar sobre Elias. Prepare-se, chame mais alguém, mande uma mensagem para o seu amigo e já já a gente volta. Olá, já estamos de volta com o nosso programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema tão importante que é a transfiguração com base em Mateus 17. No primeiro bloco nós tivemos uma visão geral, no segundo bloco nós falamos sobre Moisés e agora nós vamos fazer uma reflexão sobre Elias, para que você tenha então um entendimento completo sobre Mateus 17, versos de 1 a 8. Eu convido você agora a abrir a Bíblia comigo, a Bíblia Sagrada comigo, em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21, e talvez a gente possa ler o 22 também. Então vamos ler o verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se levantou, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Agora, eu quero ler com você um outro verso que está nesse mesmo capítulo. 1 Reis, capítulo 18, versículos, vamos pegar aqui a partir do versículo 14. 18, 14 até o 18. 14, 15, 16, 17, 18. E agora tu dizes: vai, dizes a teu senhor, eis aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Agora o verso 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Bom, é uma leitura que talvez não seja tão conhecida da maioria, mas os cristãos em geral conhecem bem essa história.
Mas eu fiz questão de ler esses dois textos para te dar a base, para você entender um pouco sobre Elias. Elias é um dos personagens da Bíblia que eu mais admiro. Moisés, Elias, João Batista, Paulo, são pessoas da Bíblia que eu admiro de maneira particular. Elias é um deles. Porque Elias era um profeta que não tinha medo. Elias, apesar de ter suas lutas e ter cometido seus pecados, Elias era um profeta que realmente confiava no Senhor. Deus chamou Elias justamente porque sabia que Elias era uma pessoa fiel e também tinha uma personalidade bem clara e forte. Você percebe claramente que Elias é chamado pelo rei Acabe de perturbador de Israel. Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, odiava Elias, queria matá-lo. E Elias é chamado aqui de perturbador de Israel. Veja, vendo-o disse, és tu perturbador de Israel? E respondeu Elias, eu não sou perturbador de Israel. Claro, eu não sou perturbador de Israel, eu sou um mensageiro do Senhor. Deixou claro Elias. Veja o verso, 1 Reis 18, verso 18. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, veja o que ele fala, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Você viu como era Elias? O camarada falou, você é perturbador? Falei, perturbador é você, rapaz, você e tua casa, tua família, que fica adorando ídolos aí. Então esse Elias me encanta porque o camarada era firme, não dava moleza não. Vocês transgridem os mandamentos de Deus, vocês pisam na lei de Deus, vocês adoram imagens e estão dizendo que eu sou perturbador de Israel. Esse era o Elias, entendeu? Aí na sequência da leitura, você percebe que Elias, ele agora faz um desafio para saber qual é o Deus verdadeiro, se era o Deus de Israel ou se era o Deus Baal, o Deus dos pagãos. E você lembra da história? Eles vão até o Monte Carmelo e 1 Reis 18 narra essa história. É uma história, uma leitura longa, não tenho como ler aqui agora, mas você pode ler depois 1 Reis 18, inteirinho. E você vai ver que Elias sobe ao monte, juntamente com os profetas de Baal, os 450, e eles constroem um altar, e Elias fala assim, primeiro vocês, invoquem o Deus de vocês. Se o Deus de vocês for verdadeiro, ele vai responder com fogo. Mas se não, se o meu for verdadeiro, ele vai responder com fogo. Então, construíram o altar, e Elias falou assim, agora podem orar ao Deus de vocês, clamem ao Deus de vocês. E os profetas de Baal começaram a clamar. Veja só, 1 Reis 18, versículo, vamos pegar aqui a partir do versículo 23. Diz assim, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Deus de vocês, do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Então Elias propôs exatamente esse desafio. E os profetas de Baal começaram a fazer as orações deles. E eles gritavam, e gritavam, e gritavam, e batiam no peito, e se autoflagelavam, e caíam no chão, e rolavam no chão, e sapateavam, e faziam ruídos, e tal, ó Baal, ó Baal, ó Baal. E o Baal nada de responder, e ninguém respondia nada, e o povo gritando, e pulando, e se autoflagelando, e nada do Baal responder. Finalmente, Elias falou assim, ei, grita mais alto, acho que o seu Deus está dormindo. Fala mais forte, acho que ele foi passear, foi fazer alguma coisa. Elias zombou mesmo dos profetas de Baal e do Baal. Porque quem é Baal? Quem é Baal? Entendeu? Não existe negócio de quem é Baal. E Elias falou assim, cadê o Deus de você? E nada. Elias falou assim, ok, agora saiam daí que eu vou fazer uma oração. Então ele botou lá o altar, botou o novilho lá, mandou fazer um rego, um espaço aberto em volta do altar, mandou botar água, jogou água na lenha, tudo para dificultar o fogo, para dificultar pegar fogo. Elias jogou água, fez tudo o que tinha que fazer e falou assim, agora presta atenção no Deus verdadeiro. Elias fez uma oração
e Deus se manifestou com fogo, queimou a lenha, enxugou a água, Deus manifestou ali atuando poderosamente e ficou então muito claro para todos qual era o Deus verdadeiro. Veja o que diz aqui 1 Reis 18, verso 38 e verso 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então, para você ter uma ideia do profeta Elias. Elias também teve seus momentos de fraqueza, assim como Moisés. Elias fugiu de Jezabel, Elias passou por um momento de depressão. Quando você lê, por exemplo, 1 Reis 19, você vê exatamente Elias no Monte Horebe, fugindo, meio depressivo, com medo. Elias teve seus momentos altos e baixos, mas foi um profeta que permaneceu fiel aos princípios de Deus. E finalmente, Deus o levou para si. Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo, num carro de fogo. E quando Elias estava para subir, para ser arrebatado, Eliseu, que estava bem próximo dele, que seria o seu sucessor, que estava sendo preparado por Elias para ser o seu sucessor, Elias é levado ao céu, Elias é arrebatado ao céu. E Eliseu então fica com a sua capa e depois dá sequência à obra do Senhor aqui na terra. Mas Elias foi arrebatado vivo, levado para o céu vivo. Elias é um personagem tão significativo na Bíblia, é um profeta tão significativo na história da Bíblia, que a Bíblia chega a dizer o seguinte, que antes que Jesus volte, viria o Elias. A palavra, o nome Elias, passou a ser um adjetivo do povo de Deus, passou a ser uma palavra que representa o povo de Deus, um nome que representa o povo de Deus nos últimos dias. Assim, Elias foi arrebatado para os céus. E Elias, quando apareceu no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus, Elias estava representando aqueles que, apesar de ter tantas lutas na vida cristã, vão permanecer fiéis até o fim e estarão vivos na volta do Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema? Eu vou sentar aqui no meu sofá, na minha cadeira, e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este assunto tão importante. Deixa eu me ajeitar aqui. Meu amigo e minha amiga, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Chega mais perto. Pode chegar um pouquinho mais perto. Pode vir mais perto, nós somos amigos, não é verdade? Eu sou o seu pastor, nós somos uma família, nós somos cristãos, somos servos de Deus. Pode chegar mais perto, sinta-se à vontade, estamos no Arena, sinta-se em casa. Eu me sinto na sua casa e você se sente aqui comigo no Arena. Sabe que Moisés foi fiel a Deus, apesar das suas lutas. Elias foi fiel a Deus, apesar das suas lutas. Os dois já foram levados para o céu. Um ressuscitou, o outro foi vivo. Os dois apareceram na transfiguração, representando os dois grupos de cristãos, os vivos e os mortos. Quando Jesus voltar, todos que morreram em Cristo ressuscitarão e serão transformados. O corpo será transformado, a vida toda transformada. E os que ressuscitarem, assim também como os que estiverem vivos, fiéis a Deus, na volta de Jesus, seremos todos transformados, seremos perfeitos e vamos ser levados também para o reino dos céus. Vale a pena ser fiel, não vale? Vale a pena. Eu sei que você é um servo de Deus. Eu sei que você é uma serva de Deus. Porém, eu sei também que você tem suas lutas, como Moisés teve. Eu sei que você tem seus momentos difíceis, como Elias também teve. Mas sei também que você tem buscado a Deus todos os dias. O meu apelo nesse dia, o meu chamado a você nesse dia, é que você permaneça firme na fé. E se tem alguém assistindo esse programa agora, que ainda não tomou uma decisão, que ainda não se entregou totalmente a Jesus, esse é o momento de você fazer uma decisão.
Esse é o momento de você entregar a vida a Deus. Esse é o momento de você fazer como Moisés e como Elias. Não importa como foi seu processo de gestação na gravidez da sua mãe. Não importa como foi o momento que você nasceu nesse mundo. Não importa como foi o seu passado, a sua infância. Não importa. Jesus está chamando você hoje para você começar a partir de agora uma nova vida. Para você sair do Egito. Para você realmente ser fiel a Deus e não a Baal. Se você tem alguma coisa de Baal na sua vida, se tem alguma coisa do Egito na sua vida, é hora de abandonar isso. É hora de abandonar esse espírito de Baal. É hora de abandonar essa vida egípcia. E é hora de começar uma vida nova com Cristo Jesus. Ele vai ser aquele que vai conduzir sua vida a partir de agora. Ok? Você está de acordo? Estamos todos de acordo? Se você concorda com isso, se você aceita esse chamado, se você quer ser fiel a Deus, se você quer andar com Jesus, se você quer estar com Ele no reino dos céus, eu vou orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar juntos a Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque a mensagem da transfiguração nos leva a uma reflexão sobre Moisés e também sobre Elias. Essa mensagem nos levou a uma reflexão sobre a volta de Jesus e sobre a ressurreição dos justos e também a transformação dos justos vivos. Pai, abençoe esta pessoa que está orando comigo. Abençoe este jovem, esta mulher, este homem, esta família, que também passam por lutas como Moisés e Elias passaram. Mas, Senhor, coloque a Tua mão para que sejamos fiéis, como também eles foram fiéis, apesar das lutas. E que em breve nós estejamos todos juntos no reino dos céus para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.